Uma das coisas que a gente trabalhou junto durante bastante tempo, na época do banco, depois você acabou saindo, indo para outras empresas, passando por empresas de serviço, empresas farmacêuticas, indústrias, bancos, ou seja, você reúne um conhecimento enorme. Mas uma coisa me chama muito a atenção quando você está falando não só da Adigo, mas principalmente a gente está conversando cada vez mais das fases que os profissionais vivem ao longo da sua carreira e você é uma grande estudiosa e, além disso, utiliza os teus estudos na prática e traz aí um conhecimento sobre as técnicas, não sei se podemos chamar assim, toda a teoria de biografia para a linha de carreira, que é muito interessante. Dá para você compartilhar, talvez aí um pouco conciso, no que consiste a utilização dessa ferramenta para um melhor entendimento e desenvolvimento de uma carreira profissional? Claro, vamos lá. Biografia, né? A nossa biografia é a coisa que a gente tem de mais sagrado, né? Que é o que nos trouxe até aqui, a nossa história, né? As histórias, o Facebook faz tanto sucesso por isso, né? Tem um monte de... A gente conta as histórias lá, né? Então, a nossa biografia conta a nossa história. É uma forma de olhar a nossa vida, né? Por períodos ou por fases. Então, é interessante. Foi um filósofo, né, austríaco, Rudolf Steiner, que fala de antroposofia, né, que traz esse conceito da biografia, né, e ele diz que a nossa vida, ela tem uma divisão em setênios, ou seja, que vem do 7, né, esse é um arquétipo do 7, né, a gente divide os períodos da vida de 7 em 7 anos. Né? E aí tem muitas razões para a gente dividir esses períodos de 7 em 7 anos. Né? Meu pai dizia que 7 é conta de mentiroso, né? O que é? Por que 7? Não pode ser 5, pode ser 10, né? Mas a doutora Gudrun Burkhardt, que foi a que mais estudou biografia aqui no Brasil, escreveu vários livros a respeito, ela diz que tem 3 razões para a gente dividir, pelo menos 3, né? A primeira é biológica. Então, a gente tem uma troca, né, celular, a gente faz, é um clone da gente mesmo, a gente faz essa troca. Aos 7 anos, inclusive, a gente troca as células mais durinhas, a gente troca os dentes, né? A gente fica aquelas janelinhas, as crianças vão falar com a fada do dente, etc, né? Tem razões jurídicas. A minha mãe, tinha uns 14 anos, era adolescente, ela falava que aos 21 anos a gente ficava de maior, né? Porque aos 21 anos você alcança a sua maioridade jurídica, não precisa pedir autorização para mais nada, para vender imóvel, para casar, para nada disso, né? E tem razões antropológicas, né? Os antropólogos que estudam aí essas culturas sabem que há rituais de passagem em algumas tribos, né? Para os meninos e para as meninas aos 14 anos, né? Na cultura judaica a gente tem por volta dos 13 anos e meio, né? O bar mitzvah. A gente tem na cultura japonesa aos 42 rituais de passagem. Então, tem razões, sejam elas biológicas, jurídicas ou antropológicas, para essa divisão dos 7 em 7 anos que a gente chama de setênios, né? Que o Steiner chama de setênios, tá? Então, a gente pode olhar a nossa vida, a nossa biografia, com a linha das relações, porque a gente é fruto dos encontros que a gente teve pela vida, pela linha da saúde, enfim, pela linha da carreira, como você disse, né? Então, como é que eu olho a minha carreira, né? Que escolhas eu fiz? Como é que eu cheguei, né, nessa carreira que eu tenho, enfim, né, o que eu faço hoje era o que eu queria fazer lá atrás, né, porque desde que a gente nasce, vivem perguntando pra gente o que você vai ser quando crescer, o que você vai ser quando crescer, né, e cada hora a gente quer ser uma coisa, enfim, né, tem pessoas que desde pequenas já sabem o que querem, né, eu, por exemplo, queria ser professora, então desde pequenininha eu colocava todos os meus primos, meu irmão, sentadinhos para uma lousa, que era o meu brinquedo, né, para me escutar, para fazer lição, enfim, né? Tem pessoas que vão experimentando e escolhem isso depois. Só que a gente mesmo pergunta pra gente, né? O que a gente quer ser quando crescer, quando a gente chega na fase, como meu filho está agora, de fazer essa escolha, né? Dos 18 aos 21 anos, né? Então, enfim, a carreira é muito importante, né? A gente tem... Tanto é que a gente fala, Felipe, você falou agora das empresas de trabalho, o Felipe é
da GM, a Magda era, né, do Carrefour, foi a última empresa que eu trabalhei antes de me tornar sócia da DIG, né? Então tem uma identidade, né, faz parte da nossa identidade, né, a nossa carreira, da gente trabalhou e tudo isso, né? Então acho que uma conexão muito grande, né? Até esses programas todos de aposentadoria, né, tem feito essa transição, né? Começa lá atrás e vai fazendo uma transição, né? Porque é muito a gente se identifica muito, né, com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente escolheu fazer. Então a carreira está muito grudadinha aí nessa história que é a nossa biografia.